Atenção, retransmissoras da Associação Semeando Vida. Dentro de 5 segundos, programa Palavra Viva. Deus abençoe a sua vida de uma forma grande, de uma forma inesperada, de uma forma maravilhosa que você ainda não sabe, que Ele venha abrir as portas diante de você, que Ele venha preparar o seu caminho, que Ele venha aplainar os seus caminhos, que o nosso Deus, que é o Deus da misericórdia, venha derramar a sua misericórdia sobre a sua vida, e Ele, que é o Pai das luzes, venha iluminar todo o caminho que você tem andado. Se existe trevas diante de você, essas trevas são dissipadas pela luz. Se existe tristeza diante de você, essa tristeza é aniquilada pela alegria que vem do alto. Que o amor de Deus possa te alcançar, meu amigo, minha amiga, onde você está, mesmo que você esteja numa prisão, mesmo que você esteja embaixo da ponte, mesmo que você esteja num palácio, mesmo que você esteja numa cobertura, não importa aonde você está, não importa o que você está fazendo, importa que neste momento o poder de Deus chega na sua vida e nos próximos 60 minutos esse poder de Deus se manifesta de uma forma maravilhosa em você. Está escrito: porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é essa alegria que eu quero passar para você, é esta alegria, é essa disposição, é esta fé que eu quero passar para você, é esta força que eu quero passar para você. Porque mesmo que você passou uma noite em claro, mesmo que você está com problemas, você não consegue parar de pensar nesses problemas. Agora chegou a luz para a sua vida, agora chegou a direção que você precisa para a sua vida. E tudo pode melhorar, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente através do poder da fé. E nos próximos 60 minutos, é isso que eu vou ensinar para você, é isso que nós vamos transmitir para você. E eu tenho certeza que a boa palavra entrará na sua vida. Daqui a pouquinho você não pode perder a oração. Daqui a pouquinho você não pode perder o momento de fé, esperança e amor. Daqui a pouquinho você está comigo e juntos nós vamos orar e entrar na presença de Deus. Prepare o seu copo com água, prepare a sua peça de roupa, liga para o seu amigo, para a sua amiga, você que conhece alguém que reclamou da vida para você, pede para essa pessoa sintonizar na 107,9 ou nos ouvir através da internet www.programapalavraviva.com.br. Daqui a pouquinho, com toda a fé, com toda a esperança, com todo o amor, vamos trazer algo de Deus para você. Você fica comigo e eu volto já, já. A Semeando Vida toca e você adora. Semeando Vida. É tudo de bom. Eu só ouço Semeando Vida. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro. Semeando Vida. Muito mais você. E graças a Deus eu quero orar com você nesse momento, nesse instante. Você que colocou seu copo com água, sua peça de roupa, ou mesmo que você me acompanhe de outro lugar, através da internet, do seu trabalho, do carro, e você não teve condições de fazer isso, mas a sua fé, neste momento, eu ligo com a minha fé. E juntos nós entramos na presença de Deus e clamamos ao Senhor Jesus. Vamos orar.
Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. Mas clamaram ao Senhor, e o Senhor na sua angústia os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. A sua alma aborreceu, mas clamaram ao Senhor e a sua angústia, e os livrou dos seus problemas e das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Oh, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, que está aqui em Salmo 107, meu Deus, que eu acabei de ler agora, mostra quão bom o Senhor é, meu Deus, quão grande o Senhor é. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, essas pessoas que têm ouvido a tua palavra, o Senhor disse que a tua palavra, Senhor Deus, iria sarar, que a tua palavra os iria livrar de destruição. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança essa pessoa que está tão distante, tão longe de ti, meu Deus, no vale da sombra da morte, Senhor Deus, afundada no pecado, e coloca o teu amor, coloca a tua paz. Retira esse espírito, meu Deus. Retira este mal, Senhor, da vida dela. Retira, meu Deus, essa doença, essa enfermidade. Meu Deus, coloca a tua mão na família. Meu Deus, e faz com que a família seja abençoada, porque só o Senhor pode fazer isso, eu não posso. Meu Deus, eu não posso resolver o problema dela, mas o Senhor pode. Que este copo com água não seja mais o mesmo copo com água. Que esta peça de roupa não seja mais a mesma peça de roupa. Que o teu poder passe, meu Deus, neste copo com água, nesta peça de roupa. Meu Deus, para que o seu milagre pela fé, em nome do Senhor Jesus, venha acontecer. O Senhor é grande, meu Deus, e Deus de misericórdia. Coloca a tua paz, coloca o teu amor, coloca a tua vida neste coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E você que acredita, diga amém. E louvado seja o Senhor. Quero que você tome o seu copo com água, sua peça de roupa, ou esse copo com água você pode colocar no filtro, na garrafa d'água onde o pessoal toma água. E você que acredita, faça isso pela fé. Você que não acredita e respeita, amém. Mas você que acredita e vai fazer, faça pela fé, que eu tenho certeza que Deus abençoe sua vida. A mesma coisa com a peça de roupa. E não se esqueça, meu amigo, minha amiga, não se esqueça desta palavra que nós começamos a nossa programação hoje. Que aqueles que clamam ao Senhor, Deus os livra de todas as suas angústias e de todas as suas necessidades. Você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. A Semeando Vida toca e você adora. Deus, meu
está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Eu te louvarei em meio à provação, em meio às lutas. Eu te louvarei, eu te louvarei. Mesmo que vier, eu te louvarei, louvarei teu nome, Senhor. Semeando vida. É tudo de bom. Agora, um momento de sabedoria e fé. Uma palavra que pode mudar o seu relacionamento. Casamento restaurado. Você sabe que nós estamos falando durante todos esses dias a respeito das linguagens do amor. E vamos falar durante alguns programas ainda. Começamos no programa passado e vamos falar alguns programas ainda. E hoje eu gostaria de estar falando mais a respeito do amor em si, antes de prosseguir a respeito das linguagens que o envolvem. Você sabe que o amor é uma das palavras mais importantes do nosso idioma e também o mais confuso. Os psicólogos têm concluído que sentir-se amado é uma necessidade emocional nossa.
É uma necessidade emocional do ser humano. Nós precisamos nos sentir amados. E por amor nós fazemos muitas coisas, não é verdade? Por amor nós subimos montanhas, cruzamos mares, atravessamos desertos, né? Ou igual o André, né? Ia de bicicleta para Monte Alto. Monte Alto tem 16 quilômetros de Jaboticabal, todos os dias só para namorar a Joviana, né? Loucuras de amor. Então, também nós temos o nosso irmão lá da igreja também, que ia de a pé até Corgo Rico, depois mais 4 quilômetros de terra para ver a esposa dele, o irmão Dimas. Loucuras de amor. Então, o que acontece? Nós somos capazes de entender que a palavra amor, ela é muito forte na nossa sociedade. E nós usamos essa palavra para muitas coisas. Nós falamos assim: eu amo um x-tudo, eu amo um cachorro quente, eu amo pizza. E depois, logo em seguida, nós dizemos assim: eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Então nós falamos assim de algumas atividades como nadar, cantar, caçar, brincar, jogar futebol, dizer que amamos, nós amamos, falamos que amamos isso. E falamos também que amamos objetos, e falamos que amamos comidas, carro, casas, na verdade, amamos animais. Eu amo gato, eu amo cachorro, eu amo tartaruga de estimação, eu amo um monte de coisa. Então, as pessoas generalizam, por isso que é tão difícil entender e expressar a palavra amor. E se não fosse tão confuso isso, nós nos vemos assim, alguns casos assim, por exemplo, uma pessoa vai lá e larga da esposa com 3 filhos, etc e tal, se envolve no adultério e chama isso de amor. E já um pastor, se acontecer a mesma coisa com ele, ele chama isso de pecado. Então, uma esposa, depois de que o seu marido chega bêbado em casa e rebenta com tudo, quebra tudo, ela vai lá recolher os cacos de tudo aquilo que ele quebrou, e ela chama isso de amor. Agora, se ela for no médico, um psicólogo vai dizer que ela é dependente, ela vive de codependência, para ser mais exato, né? Então, o pai, por exemplo, fala que dá todas as coisas para o seu filhinho pequeno e chama isso de amor. Agora, o terapeuta da família, se ela for no psicólogo, vai dizer que isso é uma irresponsabilidade paterna. Então, o amor, ele é muito relativo dentro da cabeça das pessoas. Agora, é verdade que ele existe. Eu já expliquei em programas passados que existe o amor fraternal, que é entre pais e filhos, né? O amor filos, podemos dizer assim. Que existe o amor eros, que é um amor mais intenso, que é o amor que liga o homem e a mulher, e o amor ágape, que é o amor de Deus. Nós já falamos sobre isso. Mas, na verdade, o que nós precisamos aprender é que nós precisamos ser amados, e nós precisamos de amor. É por isso que Deus expressou o seu amor entregando o seu Filho por nós. E nós precisamos entender isso. E existe uma metáfora muito bacana que eu trago aqui dos meus estudos, que diz assim: olha, dentro de toda criança existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor. Quando a criança se sente amada, ela se desenvolve normalmente, mas quando o tanque está vazio, ela se comporta mal. Grande parte do comportamento inadequado das crianças tem origem a um tanque de amor vazio. Então, veja bem, vamos comparar nós como um carro. Vamos comparar ainda mais detalhadamente o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa vida como um carro. O carro, para andar, ele precisa de gasolina, ele precisa de álcool, ele precisa de gás. Se não houver gás, se não tiver gasolina no tanque do carro, ele não vai andar. Então nós possuímos um tanque dentro do nosso relacionamento, chamando tanque de amor. Então tá lá, você abre lá a plaquinha, tá lá, tanque do amor. Então, para o seu casamento andar, assim como para um negócio andar precisa de dinheiro, assim como um ministro para ter a aprovação de Deus e das pessoas precisa de unção,
Assim como um professor para dar aula precisa de conhecimento e um aluno precisa de atenção, assim também o nosso casamento precisa de amor. O nosso relacionamento precisa estar cheio deste tanque de amor. E não são apenas as crianças que expressam isso, mas nós vemos casos de adolescentes de 12, 13 anos que já se envolvem sexualmente, começam sua vida sexual jovens demais. Por quê? Por quê? Porque o tanque do amor desses adolescentes está vazio, está seco, ele não anda. A sua vida emocional está parada. Um carro sem gasolina não anda. Então, por que uns adolescentes de 12, 13 anos têm o seu tanque do amor vazio? Por quê? Por causa de separações que são cada vez mais frequentes, por causa de brigas, por causa de divórcios que são cada vez mais frequentes, e a ausência deste amor dentro da vida dos adolescentes fazem com que eles venham procurar amor em outro lugar. Então a jovem de 12, 13 anos que não tem o peito do seu pai para debruçar a cabeça, vai procurar o peito de um jovem ou até de uma pessoa mais velha para debruçar a sua cabeça. Então é por isso que existe muitos adolescentes, crianças de 12, 11, 10 anos sendo vítimas de pedofilia. Por quê? Porque os pedófilos entendem que a criança é carente de amor, então elas vão lá dar amor, dar disponibilidade, não vai pegando e vai estrupando, não, vai adoçando, dando aquilo que a criança aparentemente não tem, um amor adulterado, uma gasolina 90% álcool. E aí depois acontece o que acontece por aí. E os relacionamentos adolescentes também. O que isso tem a ver com você? Isso tem a ver com você. O porquê que talvez hoje o seu casamento não possui a linguagem do amor correta com o seu marido. Por quê? Porque o seu tanque foi enchido com combustível adulterado. Você se lança nas paixões, você se lança como dependência, porque você está cansado, cansada de estar frustrado, cansada de estar parado, cansada da sua vida emocional não andar, cansada das coisas não ir para frente. Então você se lança às emoções achando que o amor que você está recebendo é o amor que vai mudar a sua vida, é o combustível que vai fazer você andar. E existem muitas esposas que dizem assim: eu não quero fazer sexo com meu marido. Mas por que você não quer fazer sexo com seu marido? Porque o dia todo ele me trata de qualquer forma, com leviandade, briga comigo, discute, não me entende, ou seja, não está falando a língua dela. E à noite ele quer fazer sexo comigo e eu não quero. Na verdade, essa esposa não está dizendo que não gosta de sexo, ela gosta muito de sexo, mas na verdade ela está dizendo que o tanque do amor dela está vazio. Porque muitos adolescentes fazem o sexo correspondendo, achando que aquilo é o amor, porque como não teve o amor dos pais, então ela acha que aquilo é o amor, então ela se entrega a relacionamentos achando que aquilo é o amor. Ela sai de casa, ela se casa, ele se casa, fugindo da realidade, acha que aquilo é o amor. Então ela tem, eles na verdade tem dois problemas, porque ela tinha um problema, ele tinha um problema, e se junto tem dois problemas. Alessandro, como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para mudar a minha vida? Você tem que me ouvir todos os dias. Eu estou falando a respeito disso há 9 minutos e 57 segundos e eu não posso resolver sua vida em 9 minutos. Se eu tivesse doações na ordem de 100 mil reais, eu ficaria o dia inteiro falando para você, mas eu não tenho. Você mesmo tem depositado quanto na conta da associação para a gente continuar? Eu não tenho. Então você tem que me ouvir todos os dias, porque todos os dias eu vou dar uma dica para você. Eu vou passar uma dica para você. Hoje você precisa entender rapidamente, que eu preciso finalizar. Mas hoje você precisa entender, meu amigo, minha amiga, que você tem um tanque chamado amor. E lá dentro tem que colocar combustível chamado amor, porque senão sua vida emocional não vai andar. E você precisa que ela ande, porque tudo está ligado a ela. Para isso, você tem que tomar cuidado.
Você não pode ter medo da idade. Você não pode ter medo do que você está enfrentando na sua casa. Você não pode colocar qualquer combustível ali dentro. Porque se esse combustível for adulterado, você vai ter problemas no seu motor. Você vai ter problemas na sua vida. Você vai ter problemas dentro de você. Se você tem colocado combustível adulterado, se não tem sido colocado nada dentro do tanque do amor, então é hora de você parar, pensar e analisar a sua vida. Comece a aprender comigo todos os dias, que eu tenho certeza que você, primeiro, não vai permitir que qualquer um chegue lá e coloque qualquer combustível, te dê qualquer amor. Segundo, você vai saber entender a pessoa certa para te dar esse combustível. Você vai ter o dinheiro para comprar esse combustível. Você vai aprender como ter esse combustível e a dar também. Porque no casamento não é só o homem ou a mulher que tem o tanque do amor. Os dois possuem o tanque do amor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Semeando vida. Você sabia que seu ar-condicionado precisa de limpeza? Sujeira e mau funcionamento é gasto a mais na conta de energia. Alergias e outras doenças podem ser ocasionadas por falta de manutenção no seu ar-condicionado. A Iluminac, empresa especializada, faz toda a manutenção com garantia no ar-condicionado da sua empresa e da sua casa. Não contrate qualquer mão de obra. Contrate os profissionais especializados da Iluminac. Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso. Atendemos a região. Iluminac 3204-8097. Cozinha planejada, closet, móveis para sala, quarto e banheiro. Lino Móveis, fabricação de móveis planejados. Lino Móveis realiza seu sonho e transforma sua casa, loja ou escritório. Envie seu projeto pelo e-mail linomóveis@gmail.com e receba orçamento sem compromisso. Avenida Manuel Martins Pontes, 750, Colina Verde, 3202-4995 ou 3202-2966. Veja projetos realizados no Facebook ou no site linomóveis.com.br. Que a luz do Pai das Luzes, que a luz do Senhor Jesus venha sobre você e venha dissipar todas as trevas que existem na sua vida, porque Ele é o Pai de toda luz, porque toda boa dádiva, porque todo dom perfeito vem dele, do Pai das Luzes, e esta luz brilha sobre você agora, dissipando todas as trevas que existem na sua vida e te dando alegria, te dando poder, te dando a unção, te dando a graça de Deus, para que você venha vencer todos os problemas que possam estar sobre você. Deus abençoe você. Eu sou Alessandro Rômbola e eu estou aqui das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta, e também eu estou das 11 ao meio-dia e aos sábados das 18 às 20 horas, trazendo uma palavra de fé, esperança e amor, trazendo uma palavra viva para o seu coração. Deus abençoe você, Deus proteja a sua vida e que Ele possa fazer muito mais. Você é a minha motivação, você é a nossa motivação para estarmos aqui todos os dias, trabalhando, empenhados, lutando para que a sua vida seja abençoada por tudo isso. Tu és a minha força. Lembrando você que das 8 às 9 eu estou centro sentido Nova Jabuticabal, centro sentido Jardim Grande, sentido São Roque, centro sentido Sorocabano, centro sentido Aparecida, centro sentido Nova Aparecida, e na mesma frequência eu estou das 11 ao meio-dia, só que do lado oposto da cidade. Por quê? Porque é a mesma frequência para duas rádios comunitárias. Então você me ouve na 107,9, você me ouve na 107,9 todos os dias, mas você me ouve das 8 às 9 de um lado da cidade e das 11 ao meio-dia do outro lado da cidade. E nós vamos na fé, vamos na luta, vamos na guerra com esse empenho. Das 11 ao meio-dia, você me ouve no Residencial, na Coab 1, na Coab 3, você me ouve ali no Jardim Peri, você me ouve ali na Rua Coronel Sodré, você me ouve por toda aquela região, toda aquela região ali do Residencial, da Coab 1, da Coab 4, do Solar Corintiano. Você me ouve das 11 ao meio-dia e também aos sábados, das 18h20, neste horário. Deus abençoe a sua vida. Tu és o meu consolo. E
eu quero agradecer os nossos patrocinadores que me ajudou a imprimir 20 mil panfletos. E nós estamos distribuindo 20 mil panfletos. E eu quero abençoar você que pegou um panfleto esta semana e ligou na rádio, está ouvindo a nossa programação. Deus abençoe você, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. A sua vida vai mudar. Continue me ouvindo, que você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Os nossos patrocinadores é a nossa loja, a Rejane, ali na Aparecida. Deus abençoe você, viu, Rejane? Deus abençoe a sua loja, que você prospere, que você venha vender muito. Deus abençoe a Iluminac, que também é a nossa patrocinadora nesta batalha, nesses panfletos. Deus abençoe você, a Maeli da Extrema Arte, o Reginaldo da Iluminac. Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe também a Combicão. Deus abençoe aí o Douglas, a Claudinha, toda a sua família, o Orlando, a Salete. Deus abençoe vocês de uma forma grandiosa, de uma forma abençoada. Deus abençoe também a panificadora Maranata, que também está empenhada aí, nos ajudou a fazer esses 20 mil panfletos. Deus abençoe você, Silvinho, Rosângela, ali da Maranata 1, da Coab 3. Deus abençoe vocês. Olha o sonho do Silvinho, uma delícia, uma delícia. Vai comprar o sonho do Silvinho lá na padaria. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio, por acreditarem na palavra do Senhor. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Vocês ficam comigo e eu volto já já. Já já eu estou de volta. Nós podemos celebrar o teu santo nome, Senhor. Programa Palavra Viva. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Nós temos falado durante esses dias a respeito do sofrimento. A respeito do sofrimento que muitas pessoas não conseguem se livrar. Elas pensam que com a morte elas vão livrar destes sofrimentos. E na verdade elas nem sabem que se ela morrer no sofrimento e a sua alma longe de Deus, ela nem sabe que o sofrimento do outro lado é incomparável ao sofrimento aqui da terra. E o que não falta são pessoas sofrendo, né? O que não falta são pessoas no fundo do poço, são pessoas na miséria, na desgraça. São pessoas enfermas, pessoas injustiçadas, pessoas longe de Deus, pessoas afastadas, pessoas totalmente sem condições de ser feliz. Na verdade, muita gente até desistiu de ser feliz, muita gente desistiu do casamento, muitas pessoas desistiu da sua vida, porque desde pequena a vida dela é um inferno, desde pequena a vida dela é um transtorno. São famílias separadas, são pais separados, são doenças, são lutas, são tantas coisas. E o que parece é o seguinte, parece que quando está tudo bem, ela até estranha. Tem gente que estranha quando está tudo bem. Ela já está acostumada a viver na necessidade, viver no mínimo, viver assim, ela não tem noção do que é viver a vida um pouquinho melhor, ela vai estar acostumada. Mas isso para ela tá bom, porque ela está sempre doente, porque ela está sempre na fila do SUS, porque o filho dela está sempre dando problema. Então, alguns dias que as coisas normalizam, ela até estranha. Mas por quê? Por que
tanto sofrimento? Por que tanta dor, meu Deus? Por que tanta gente que às vezes até se diz evangélica? Porque os evangélicos estão se tornando uma nova religião, como se não estivesse bastante já saturado tantas religiões. E nós já vemos aquilo que era para fazer a diferença se tornando igual, aquilo que era para ser um referencial se tornando um referencial como as outras religiões. E tem muito evangélico religioso que vive uma vida perturbada, desgraçada, tudo do jeito que eu citei aqui, mas está lá na igreja cantando, está lá na igreja ouvindo a palavra. Só que a vida dela é um sofrimento, é um inferno, é uma desgraça. Por quê? Porque a palavra que era para fazer um diferencial já não faz mais, já não é transmitida mais, já virou uma religiosidade, já virou uma religião. Mas graças a Deus que Deus vai levantando novas situações para mudar tudo isso. Mas o mal, quem causa o sofrimento não é Deus. Jó, quando recebeu o mal, ele disse assim: nós recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal também? Foi isso que Jó disse. Ele pensava que o mal vinha de Deus, e os seus amigos também pensavam que o mal vinha de Deus. Mas quando ele passou por tudo que ele passou, Jó sofreu tudo que ele tinha que sofrer, lá no último capítulo, poucos versículos antes da sua história acabar, ele disse: antes eu conhecia apenas de ouvir falar de ti, mas agora eu te conheço de perto, eu te vejo com os meus olhos. Porque ele entendeu que o sofrimento não vinha de Deus, mas vinha do mal, vinha de um espírito do mal, vinha do próprio mal. E existem diversas formas de o mal entrar na vida de uma pessoa. Sabe como o mal tenta entrar na vida de uma criança? Através dos pais, através das surras, através da... Alessandro, você está falando que eu não posso bater no meu filho, você é a favor da lei da palmada? Não, não é isso. Existe uma forma de você corrigir o seu filho que é com o tapinha moral. Sabe, ele é moral apenas. Ele não marca a alma. E existe a forma de corrigir as crianças pelo mal, que é o que? Batendo com raiva. Então, quando batemos com raiva, descarregamos a nossa raiva nas crianças, então nós estamos não batendo apenas no corpo, mas estamos batendo também na alma, estamos ferindo a alma. E nesse exato momento, de tanto a criança levar essas surras, então vai abrindo dentro da alma dela uma brecha, e através daquela brecha, então um mal vem e se estabelece na vida dela. O mal vem e entra dentro da vida da criança e começa a trabalhar com um sentimento de mágoa, um sentimento ruim, e até desencadeando a depressão, desencadeando a ansiedade. Olha como o mal trabalha na vida das crianças. Eu conheci pessoas, já atendi pessoas que eram tranquilas, mas com os filhos proferiam palavrões. Não falava palavrão para ninguém, mas para os filhos falavam palavrões pesados. O que são isso? Se não são o espírito do mal tentando quebrar aquele coração puro da criança, penetrar e colocar o mal dentro dela. É isso. Aí essa criança cresce com problema, tem problema na escola, etc. e tal. É uma forma de o mal entrar. Como que o mal entra? Através das maldições. Você já viu uma pessoa alcoólatra, que o pai foi alcoólatra, que a mãe foi alcoólatra, que o avô foi alcoólatra, que o tio morreu na sarjeta, no alcoolismo, e hoje ela é alcoólatra. O irmão foi viciado, o pai foi viciado, o avô foi viciado, a tia foi viciada, e hoje ela é viciada. O bisavô cometeu suicídio, a avó cometeu suicídio, o pai cometeu suicídio,
O tio cometeu suicídio e dentro da cabeça dela ela só pensa em suicídio. O bisavô viveu na miséria. O avô viveu na desgraça. O pai viveu embaixo da ponte. E hoje ela vive nas ruas. Maldição. É um espírito que acompanha, é um mal que acompanha a vida dessas pessoas há muito tempo. E ali está estabelecido naquela família. E ele não sai dali. Por quê? Porque quando era criança, aquele mal que existia na vida do pai, da mãe, foi transferido para ela. Através do quê? Através de palavrões, através de surras, através de levar na casa dos espíritos e entregar aquela pessoa para os espíritos, através de tantas coisas mais. Então o mal entra. Tem pessoas que você começa a prosperar, você compra um carro, ela olha para o seu carro, depois aquele carro acaba batendo. Tem amigos, amigas, que você conta algo bom, em vez dela se alegrar, ela começa a chorar. Porque é com você, não é com ela. Tem pessoas que quando você conta alguma coisa positiva, ela começa a dizer o contrário, ela não gosta. Você percebe que ela não gosta. Então, às vezes, ela não profere a palavra da inveja, o sentimento invejoso. Às vezes, ela não profere, mas apenas dela transmitir esse sentimento já é uma porta de entrada para o mal entrar. Principalmente se você não está protegido, se você não está protegida, revestida com o poder de Deus, revestido com o poder de Deus. Então, você que me ouve, você que me ouve todos os dias e se encontra em situações semelhantes, fique sabendo que o mal, ele também entra pelos pensamentos. Você que se diz crente, você que se diz religioso, você que é pastor, obreiro, o que você pensa permite o mal entrar dentro de você. Por que muitas pessoas caem em adultério? Onde começa o adultério? Nos pensamentos. Onde começa a desgraça familiar? Nos pensamentos. Aonde as palavras que você fala e depois você se arrepende, aonde elas se formam? Nos seus pensamentos. Então o mal, ele também vem nos falando através dos nossos pensamentos. Ele vem nos falando através dos nossos pensamentos. Então, como livrar-se do sofrimento? Como livrar-se do problema? Arrancando esse mal. Porque você tenta resolver o problema com o seu marido, você não resolve. Você tenta resolver o problema com os seus filhos que estão nas drogas, você não resolve. Você tenta resolver os problemas financeiros, você não resolve. Você tenta muitas coisas, mas você não resolve. Por quê? Porque existe um mal ali. Existe um mal ali, você não resolve. Olha, veja bem, deixa eu te explicar melhor, você vai me entender. Você vai me entender. Uma pessoa doente, com uma doença, ela tem um tumor. Ela tem um tumor. Ela tem disposição para trabalhar? Não tem. Ela tem disposição para caminhar? Não tem. Ela tem disposição para correr? Não tem. Ela tem disposição para dar carinho, para dar amor? Não tem. Ela não tem essa disposição. Ela não tem disposição. Porém, quando então tira-se esse tumor, dá-se o remédio, o corpo dela é são, então o que acontece? Ela recebe de novo ânimo, disposição para trabalhar, para correr, para brincar, para sonhar, na verdade. Por quê? Porque antes aquele mal que existia na vida dela, então ele não permitia que ela fazia, que a sua vida ia para frente, que o seu casamento ia para frente, que a sua vida financeira vai para frente. Não permite, porque dentro dela existe o mal. Então, um espírito adoece também, não é só o corpo. O espírito também adoece, só que o corpo adoece com doenças físicas e o espírito com doenças espirituais, que é o próprio mal dentro da pessoa. Porém,
existem muitas pessoas doentes, enfermas, porque também existe um espírito dentro dela. Então retira-se esse mal, retire-se esse espírito, então o problema sai e você começa a investir no seu casamento, o seu casamento começa a mudar. Você começa a investir na sua vida financeira, a sua vida financeira começa a mudar. Você começa a investir no seu dia a dia, e esse seu dia a dia começa a mudar. Você começa a investir nos seus filhos começam a mudar. Por quê? Porque não existe mais, o bolso não está furado. Tudo que você investe segura. O mal que está ali não existe mais. Por quê? Porque o poder de Deus arrancou aquele mal. Como que este mal sai da nossa vida? Como que este mal nos liberta? Como nós somos libertados de todo esse mal? Eu vou falar no próximo programa. No próximo programa, eu quero explicar para você como sai todo o sofrimento da sua vida. Como sai todo o sofrimento de dentro de você. Você não pode perder o programa de amanhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito na sua vida. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. A Semeando Vida toca e você adora. Para ter a fé que é preciso para sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto o meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz o contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Essa luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar, com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz o contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Essa luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Apenas uma pedra, um gigante vão vencer, e as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia, se eu parar e ouvir a voz de Jesus cantando para mim. Mas a luz do mundo me diz o
as várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Escolhi obedecer. Jesus, tu és a luz do mundo, e eu te ouvirei. E graças a Deus você ouviu no programa anterior a primeira parte do testemunho da Márcia. Márcia, que conviveu com o esposo muito tempo alcoólatra, muito tempo afastado da família, com algumas dificuldades, com problemas, fazendo apenas para se sustentar, né, apenas sem progredir. Mas ela foi uma mulher que, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo passando sérios problemas, ela persistiu, ela lutou pela família. Mas ela lutou não com os braços dela, mas lutou com os braços do Senhor, com a força do Senhor. E desde o programa anterior ela está contando a história de vida, aquilo que Deus fez na vida dela, que pode fazer na sua vida também. E eu gostaria que você me desse todos os seus ouvidos agora, e me desse toda a sua atenção e continuasse a ouvir este testemunho maravilhoso de como Deus trabalhou na vida da Márcia, e assim também pode trabalhar na sua. Deus abençoe sua vida. As coisas começaram a mudar quando eu engravidei. Sim. Da minha menina, né? Os médicos falavam que eu não poderia engravidar por causa do tratamento que eu fazia, né? Que era muito intenso. E aconteceu de eu engravidar. E a partir daí, irmão, eu abandonei os remédios. Eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, eu sou tua serva. Sim. E eu engravidei e eu não vou tomar remédio para não prejudicar meu filho. Então está nas tuas mãos. Quer dizer que a senhora suspendeu, pela fé, a senhora suspendeu os remédios. Pela fé. Para poder ter uma gestação da saúde para sua filha. Isso. Sim. Pela fé eu desisti dos remédios. E as doenças? Então, a partir desse dia, sumiram essas doenças. A partir do momento que a senhora fez um ato de fé? Um ato de fé. Eu entreguei para Deus e desse dia eu nunca mais tomei remédio. Nem para dor de cabeça. E eu tinha uma dor de cabeça terrível. Se eu ficasse um dia sem os remédios, eu ia parar no hospital. Olha, eu ia no pronto-socorro. Ruim. Porque eu não podia ficar. Eu era dependente. E a senhora atribui isso à fé, ao Senhor Jesus, ao pela Senhor fé. Jesus. Porque desde que aconteceu de eu engravidar, Sim. eu entreguei para Deus. Eu falei, não, esse filho, eu não vou tomar remédio para não prejudicar. Se foi Deus que permitiu, porque eu não podia, então eu não procurava a engravidar. Sim. E foi num dia que eu pedi, eu falei para Deus que eu estava assim, angustiada. E foi essa gravidez que levantou a nossa vida. Graças a Deus. Aí veio a Evelyn. Aí veio a Evelyn. E ainda o seu esposo continuava a beber muito. Ele continuava a beber. Sim. Só que a partir dessa gravidez, que ele descobriu que eu estava grávida e era menina, Sim. né? Ele foi mudando aos poucos. Sim. Mas assim mesmo ele continuava bebendo. Você orava por ele? Quem mais orava pela vida dele? Eu, a minha sogra, minhas duas cunhadas, orava muito por ele. Né? Muito, muito, muito. Nós nunca desistiu de orar por ele, né? Entendi. Nunca desistiu de orar por ele? Nunca desistiu. Quer dizer, você nunca desistiu da sua família, né? Não, nunca desisti da minha família. E aí, então, até que a Evelyn cresceu um pouquinho, não é isso? Cresceu um pouquinho,
começou a falar, né? Sim. E ele estava na oficina dele, o copinho de pinga na mão. Uhum. E ela chegou nele, né? E falou assim para ele: papai, não bebe pinga não, porque faz mal. Que com uma criancinha de 1 ano e 4 meses, 5 meses, entende disso. Sim. Foi um trabalhar de Deus. Sim. E ele mesmo não entendendo, ele recebeu aquilo. Como se fosse assim um aviso, né, de Deus para ele. Sim. Porque não é normal uma criança de 1 ano e 4 meses que não sabe nem falar direito, né? Nem andar, nem falar direito, virar pro pai e falar assim: papai, não bebe não, porque ela não tem consciência. Não tem consciência. Então, realmente, naquela hora ele falou: opa, isso é normal. Isso aqui, não é, Deus está usando alguém para falar comigo. E ele recebeu isso, né, como um aviso de Deus. Porque como ele estava bebendo muito, ele sabia que ia dar problema. E como ela pediu, ela por ser uma criança, né, ele recebeu isso. E daquele momento ele jogou aquele copo de pinga fora e nunca mais bebeu. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, mesmo assim, ele começou a ter uma mudança, mas não foi uma mudança plena, não é isso? Porque ele não estava ainda... não estava do jeito que a senhora orava, né? Não. A senhora queria uma bênção completa. Completa, uma bênção completa, porque ele parou de beber, tudo, ele... Parou com as amizades. Parou com as más amizades, né? Sim. E ficava mais em casa, dava mais atenção para a família. Só que ainda não estava completo, porque eu queria ver ele na igreja, né? Era o que eu pedia para Deus salvar ele, né? E como é que foi o fato da igreja? Como que ele conheceu o Senhor Jesus? Ele conheceu o Senhor Jesus assim, porque eu ia e eu falava para ele. Sim. Né? E um dia eu falei para ele assim: eu vou numa igreja aqui no Planalto Itália. Sim. Eu falei para ele: eu vou lá conhecer essa igreja que fica aqui perto da minha casa. Aí ele falou para mim: vai, porque ele nunca foi contra de eu ir para a igreja. Sim. Aí eu fui e quando eu cheguei em casa eu falei para ele: Sérgio, adorei a igreja ali, né? No Planalto Itália. Aí ele falou: é bom? Eu falei: é. Aí no outro domingo, no próximo domingo, eu chamei ele, no domingo da frente. Sim. Aí ele resolveu ir. E ele foi, e ele gostou. Que bacana. E permanece. E permanece. E ficou já 1 ano e recentemente batizou, né? Batizou. Graças a Deus. Graças a Deus. E como é a sua família hoje? Hoje é uma bênção, irmão. Uhum. Hoje a minha família é uma bênção. Nunca foi o que é hoje a sua família? Não, nunca. Nem nunca. comecinho de casado, nunca? Não, nunca. Quantos anos de casado? 25 anos. 25. Vai fazer agora. E a senhora pode dizer para quem está nos ouvindo que é o melhor momento? É o melhor momento. É o melhor momento da minha vida em 25 anos de casado. Porque hoje ele está comigo na igreja, né? Firme na igreja, já se batizou, né? Então a minha família foi restaurada. E o que a senhora fala para as pessoas que estão nos ouvindo, para as mulheres, principalmente as mulheres que vivem na situação que a senhora vivia? O que a senhora tem para falar para essas mulheres? O que eu tenho para falar, irmão, é que essas mulheres nunca desistam do teu casamento. Lute pela tua família, que a família é uma coisa de Deus, né? Sim. E buscar a Deus em primeiro lugar. Orar muito pelo teu lar, pela tua família e nunca desistir dos sonhos, né? Nunca desista. Nunca desista. Graças a E Deus. sempre busca Deus em primeiro lugar. E a senhora continua nos ouvindo ou não? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Graças a Deus. Graças a Deus. E que recado que a senhora tem agora? A senhora falou das pessoas que vivem na mesma situação que a senhora vivia, né? Isso. Agora, dá um recado aí pro pessoal que a senhora tem no coração da senhora, que vem do alto, de gratidão, de alegria, enfim. Dá um recado aí pro pessoal do que a senhora tem no coração da senhora.
Eu tenho no meu coração que eu agradeço muito, né, as orações de todos os irmãos, né, Sim. que ali da igreja que nós frequenta, que nós fomos ali. E para essas pessoas que buscam a Deus, né? Busca a Deus, né? Ore muito pela tua família e que hoje eu sou uma mulher feliz, né? Sou feliz, tenho uma família feliz, tenho um marido que segue, né, a Deus, né, que era o que eu pedia, né, para Deus salvar ele. Então, que as pessoas nunca desistam, né? Amém. Amém. E que continue. Firme na fé. Amém. Né? Então, meu amigo, minha amiga, você ouviu o testemunho da dona Márcia e eu quero te dizer o seguinte para você. Talvez você esteja na situação que ela viveu durante 20 anos, aproximadamente. Só que ela recebeu do alto uma direção de Deus e continuou lutando, continuou insistindo pela sua família. Ela continuou insistindo pelo seu marido, pela sua casa, pelos seus filhos. E é o que eu digo para você agora, o que eu passo para você agora é isso. Continue insistindo, continue lutando. Assim como ela lutou e alcançou a vitória, assim também você vai alcançar a vitória. Vai ou não vai, dona Márcia? Vai, em nome de Jesus. Vai alcançar. Para isso tem que continuar alcançar. Nos ouvindo, não é verdade? É isso aí, ouvindo, escutando as palavras do irmão Alessandro, que é uma bênção, Sim. né? E nunca desistir. E orar, e buscar a Deus, e ouvindo a rádio. É isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e obrigado também, viu, dona Márcia, pelo seu testemunho. Deus abençoe. Nós estamos muito felizes por poder fazer parte dessa história. Eu tenho certeza que Deus é glorificado em tudo isso e é o que realmente importa. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado você. Você fica comigo, fica com música bonita. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Este projeto não pode parar. Colabore com a Associação Semeando Vida a continuar com seus programas de rádio e projetos de assistência social. Faça sua doação de qualquer valor através de nosso site www.associaçãosemeandovida.com. Você pode doar por boleto bancário ou cartões de crédito. Ou ainda, faça seu depósito de qualquer valor nas agências da Caixa Econômica Federal ou lotéricas. Agência 0313, Operação 13, conta 16574 dígito 7. Repetindo, Agência 0313, Operação 13, conta 16574 dígito 7. Ajude a Associação Semeando Vida a levar mais vida a quem precisa. Ressuscita sonhos neste lugar. Eu estou indo embora, já acabou meu tempo, mas eu estou aqui de segunda a sexta, das 8 às 9, das 11 ao meio-dia e aos sábados, das 18 às 20 horas, tá bom? Deus abençoe você e eu quero deixar uma palavra que vem do alto para a sua vida, que é Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele o fará. Tá bom? Então não importa qual seja os seus sonhos. Talvez os seus sonhos estão tristes, estão esquecidos, estão aparentemente acabados. Mas assim como diz essa canção, não desista, não pare de crer de maneira nenhuma. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, deleita-te também no Senhor, espera nele, continue me ouvindo todos os dias, porque o que deseja o teu coração, certamente você vai alcançar. Entrega a tua vida, entrega teu caminho, muda teu rumo, muda tua maneira de pensar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o teu sonho Ele cumprirá no nome do Senhor Jesus.
Levanta sua cabeça, não aceita humilhação, não aceita derrota, não aceita o choro, não entregue os pontos. E se você está vivo, se a pessoa que você ama ainda está vivo, se a pessoa que você luta por ela ainda está viva, se você está vivo, ainda há esperança para a sua vida. Então não desista, não pare de crer, continua e receba a direção que vem do alto. Eu estou aqui de volta para te dar esta direção todos os dias. Deus abençoe você, um beijo no seu coração, até mais, tchau!